Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Começa agora o especial Histórias de Pais para Filhos. Olá, bom dia a todos! Estamos ao vivo aqui do YouTube da TV Band Minas. Eu sou a Carol Gilberti, colunista da Mulheres Elétricas e da Rádio Band News. E estamos hoje aqui com o segundo episódio do especial Histórias de Pais para Filhos. E vamos dedicar o mês todo de agosto para contar histórias desses homens incríveis e homenageá-los no mês dos pais. E como estamos falando de histórias que são passadas de geração em geração, começo perguntando aos nossos ouvintes e espectadores: o que vocês mais se lembram de fazer com seus pais na infância? É jogar bola, fazer aventuras, brincar de super-heróis ou de casinha? Além de muitas lembranças de carinho e afeto, eu tenho as lembranças das histórias que meu pai me contava. E que ainda me dizia: seu avô contava para mim e o pai dele contava para ele. E hoje eu conto para os meus filhos e eu espero que um dia eles também poderão contar para os filhos deles. Essas histórias fazem parte de quem somos, nos moldam para sempre. E quando nos tornamos adultos, elas se transformam em lugares confortáveis de lembranças que desejam ser revisitadas. Quem nunca teve uma linda e intrigante história para contar? Seja através do reconto, da música, da poesia e até mesmo através da arte. Nesse especial do Dia dos Pais, a gente vai contar as histórias desses homens, sejam eles artistas, músicos, chefes de cozinha, escritores, líderes de projetos comunitários ou empreendedores. Eles são todos pais. Então, você pode acompanhar o especial todos os domingos de agosto, lá na Rádio Band News, pelas redes sociais de Mulheres Elétricas e também da Band, e pelas plataformas de podcast e também aqui pelo YouTube. Bom, hoje estão presentes aqui a Bruna Barbosa, que é advogada, mãe, e está sempre aqui nos dando o super apoio técnico, também o Felipe Rhodes, que também está nos dando esse apoio sempre, e os nossos convidados de honra. Temos hoje Gustavo Ziller, que é meu colega também lá da Band, colunista e pai da Trinca da Pesada. Vou te falar, Ziller, a coragem está nisso, de ter 3 filhos. E também estamos com o Marcos Vinícius do Nascimento, que também é pai. E ele também lidera um projeto lindo que se chama Favelinha Futebol Clube. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. É uma honra ter vocês, homens elétricos, aqui em Mulheres Elétricas. Bom dia. Bom dia, Marcos, Carol. Começa comigo aqui, Carol? Acho que sim, né? Não, eu quero saber de vocês aí. Vocês estão aqui cedinho, a gente ao vivo, conectados. O Marcos também está ali, já vi, ele estava conversando com o filhinho dele. Podemos começar. Ziller, eu estava até brincando com você. Ontem eu fiz uns stories falando que a coragem sua não vem de subir 7 cumes, né? Vem de ser pai de 3. Ainda mais 3 jovens, né, e adolescentes. E eu te pergunto, o que é mais desafiador? São as suas aventuras fora de casa ou aquelas aventuras dentro de casa? Com a família? É boa demais, né? A grande aventura da vida de um pai, né, é exercer a paternidade, né, Carol? Eu acho que essa que é a grande beleza de tudo, né? Quando chega perto do Dia dos Pais, é um momento muito feliz para mim, porque eu sou convidado a falar sobre o tema por várias pessoas, né, como você, vários veículos e tal. Então, eu fico pensando assim, bom, se eu estou sendo lembrado nessa época, é porque eu tenho acertado mais do que errado, né? As pessoas gostam de ouvir as histórias que eu conto, né? Então, eu já participei de alguns papos, esse é mais um deles, e eu adoro participar porque eu acho que o camarada que consegue, assim, o pai biológico, né, que é quem... Ele não necessariamente é o pai de verdade, né? Só Sim. que a gente tem uma criação cristã um pouco dogmática que diz que o pai biológico é o pai de verdade, né? E não é assim, né, gente? O pai biológico pode ser um grande desculpa o termo, de um bunda mole, e picar a mula cedo,
não exercer a paternidade. Eu acho que, de verdade, o pai biológico que quer ser pai de verdade, ele precisa exercer a paternidade, né? Então, eu acho que não existe essa separação entre, eu sou pai, mas eu não exerço a paternidade. Aí é o YouTube que exerce, é um amigo, é um tio, né, e tal. E eu não, eu sou o protagonista da paternidade. Eu gosto muito, eu adoro, e eu acho que essa sim é a minha maior aventura da vida, né? Eu tive filho muito cedo, eu tô com 46 anos, Carol. Nasci em 74 e a Jojo, que é a nossa filha mais velha, nasceu quando eu tinha 25. E então a gente começou a ter filho cedo, por opção, não foi acidente de percurso. E a gente está muito feliz com os três. A gente, na verdade, teria mais, viu? Mas não teve jeito, assim. A Paty, infelizmente, não pôde ter mais filho depois do nascimento do Teteu. Ela teve um problema no útero e teve que fazer uma cirurgia de urgência para ajustar. Então, mas a gente adora. E aí assim, eu me inspiro no Marcos, porque ele tem os filhos dele, mas tem outros 212 lá. Então eu fico arrumando filho Exato. para trazer E para dentro de casa. eu ia entrar justamente nisso, porque você tocou no assunto da questão da paternidade biológica e uma paternidade que vai além da biológica, né? Porque o Marcos, né, que é um cara aí super engajado, empreendedor, né, um microempreendedor, e ao mesmo tempo, paralelamente, ele tem o projeto que é o Favelinha Futebol Clube. Ele é pai biológico, mas também ele é pai dessas outras todas crianças aí, né, Marcos? Uma experiência e tanto. Você adotou essas tantas crianças, não só como um treinador, mas também como um mentor de vida, certo? Certo, certo. Tenho um filho, né, de 9 anos, e também foi um sonho, porque desde a adolescência eu sempre tive esse desejo de ser pai, mas não queria ter muito cedo. E veio num momento que para mim foi bom, né? Não foi planejado, aconteceu porque a gente estava com outros planos. A gente tinha 3 anos de casados e aí aconteceu a gravidez, mas assim veio e foi que mudou nossa vida, mudou nossa forma de ver a criança. Tínhamos a visão de filho, mas não tínhamos a visão de pais. E aí, quando vem esse relacionamento na gravidez, ali, na descoberta da gravidez, você já começa a pensar, e agora? Eu vou ter que cuidar, eu vou criar, eu vou dar carinho, eu vou dar atenção, vai depender de mim. E aí a gente se descobriu pais, né? E foi muito legal a relação na gravidez, e tanto que algumas coisas que nós fizemos na gravidez, o Ítalo, o nome do meu filho é Ítalo, começou a fazer após o nascimento, e foi muito engraçado, porque ele não podia, mesmo sendo recém-nascido, né, ele tinha aquela questão da amamentação, mas quando nós íamos comer pizza, parecia que ele ficava pedindo pizza, porque era uma coisa que comia muito na gravidez. Então, muito legal. E também essa questão da adoção, né, o projeto, ele realmente me torna um adotante, porque o nosso relacionamento com as crianças e adolescentes do projeto é um relacionamento muito próximo. Então, e a gente estende esse carinho que a gente tem dado ao Ítalo, aos meninos do projeto. E é muito legal que acaba que o Ítalo hoje ele tem um relacionamento bem legal com boa parte dos meninos, né, da idade dele, da turma dele, que joga futebol da idade dele. Então, assim, é bem legal, mas essa questão da paternidade que o Ziller comentou, né, às vezes o pai biológico pode ser um cara sem influência nenhuma, sem participação nenhuma. Isso aconteceu comigo. Eu tenho um pai, meu pai é vivo, eu converso com ele todos os dias, mas ele não participou de nada até hoje. Eu tenho 39 anos e meu pai é apenas um cara, mais um conhecido que eu tenho no mundo. Eu conheço meu pai, eu troco ideia com meu pai, mas ele não participou de nada da minha criação, da minha formação. Então, eu até converso muito com ele, eu falo com ele, cara, quando é que você vai virar pai? E ele tem 11 filhos. Caramba!
Então, isso é uma coisa que é interessante até a gente entrar nesse assunto, porque a paternidade, a gente tem que jogar luz nela. Eu acho que a nossa, como o Ziller falou, a gente vem de uma cultura, né? A gente tem vários paradigmas, padrões que a gente carrega, não só homens como mulheres também. Eu acho que isso aqui é uma força-tarefa da sociedade, tanto dos homens quanto das mulheres. A maternidade, ela sempre foi muito valorizada, a mulher sempre foi muito colocada à frente, porque ela carrega o filho. Agora, o pai tem um papel fundamental. E eu acho que essa nova geração, a nossa, nós estamos aqui todos na mesma geração, os pais, eles têm uma representatividade. A gente tem que trazer isso à tona e falar, olha, os pais são participativos, os pais não estão somente no momento ou da bronca ou dos momentos bons, eles estão agora inclusos no dia a dia das famílias. Estou falando errado ou estou falando certo, gente? Eu queria que vocês contassem como é que é o dia a dia de vocês, como que vocês realmente põem a mão na massa com os seus filhos e colaboram. Eu não gosto nem de usar a palavra colaboram, mas fazem a parte, né? Assumem a sua parte aí na criação dos filhos. Zília, vamos começar aí por você. Ô, Carol, eu posso dar exemplos assim muito práticos, assim, muito que a turma vai entender rapidamente. Posso dar exemplos mais lúdicos também, né? Exemplos práticos é assim. Eu sou um pai. O Matheus tem uma coisa que ele falou eu vou soltar hoje, eu e a Paty. A gente tem um podcast que chama Paty Blue, que é o apelido da Paty, e Zilermano, que é meu apelido, né? E o episódio de hoje é sobre paternidade. E a Paty e a equipe de pauta fizeram uma surpresa para mim, porque tem umas falas dos meninos. E aí o Matheus tem uma fala dele que eu chorei a beça, que ele fala assim: meu pai é uma figura que muitas vezes é irritante, mas eu não quero que ele pare de ser irritante, porque eu acho que se ele parar de ser irritante, eu vou sentir falta, porque quando ele é irritante, normalmente ele está querendo cuidar de mim, né? E aí eu brinco com eles, assim, por exemplo, eu mando mensagem para eles todo dia de manhã, né? A gente tem um grupo de família e muitas vezes eu mando ou no grupo de família do telefone mesmo, né? Ou privado. Aí eu, bom dia. Aí eu encho o saco, assim, no bom sentido, poeticamente, né? Bom dia, não esqueçam de tomar 3 litros de água, dizer papai eu te amo e assistir esse filme aqui, que é uma dica que eu vi com sua mãe outro dia. Então, assim, desde esses pequenos gestos assim que eu vou fazendo frequentemente, até grandes gestos, né? Que é, por exemplo, preocupação com como que está a pegada na escola, né? Se estão precisando de ajuda, se tem algum problema de relacionamento que quer dividir comigo. Então, tem toda essa história. Uma outra coisa também que eu não abro mão é de participar das atividades que eles me convidam. Né? Eu percebi que muitas vezes eu fico querendo impor uma atividade comigo, mas caiu a ficha de que é o que eu quero fazer, né? E não o que eles querem fazer. Então, sempre que eles me chamam para fazer alguma coisa, eu procuro estar muito presente, porque é a hora que eles baixam a guarda para dizer assim, não, eu quero fazer isso com meu pai. Então, pai, vamos assistir um filme? Pai, hoje tem evento na escola, você vai? Aí eu fico muito atento a isso e por aí vai. Então, essas são as coisas mais práticas, né, que eu exercito no dia a dia. E as coisas mais lúdicas, que eu acho que tem a ver também com a mãe, né, é que, assim, para mim, não existe paternidade sem maternidade e não existe maternidade sem paternidade. Por isso que existe o termo mãe, pai, como é que é? É pai, né? Pai, isso. É a mãe que assumiu, que vai virar também, vai fazer, vai proceder. Sim. Acho que o Marcos vai dar esse tipo de exemplo, né? Ou a avó dele ou a mãe dele foram os pães para ele, né? Aquela referência não só do papel da maternidade, mas da paternidade também. Então eu acho que uma coisa não funciona sem a outra. E eu tenho muita sorte de ter como companheira uma figura que adora a maternidade. Então, a maternidade que ela exerce me deixa muito confortável para corrigir as minhas falhas e os meus erros aqui como pai, quando eu começo a exercer a paternidade. Então, acho que são esses dois campos aí, né? O campo mais material e o campo mais lúdico, que, assim, se não fosse também a Paty, talvez eu não seria o pai que eu sou hoje, né? Porque eu sou muito influenciado pela maternidade dela, né?
Legal esse ponto de vista. Eu não tinha parado para pensar nisso. Uma pergunta para eu levar para o meu marido hoje. Não Se vai eu me colocar em inspiro encrenca, hein, ele. Carol? Não vai me colocar em encrenca. Ele vai assistir e vai saber que eu vou ser, mas eu vou perguntar para ele. Eu gostei disso. Bom, eu quero fazer uma pergunta para o Marcos. E eu vou deixar, Marcos, eu vou fazer a pergunta e a gente vai fazer um rápido intervalo, mas eu vou fazer a pergunta antes. Tá. Já que você tem tanta clareza, né, da questão da paternidade do seu pai, que não deixa de ser uma história que você viveu ou deixou de viver, né, alguns momentos ao lado dele, hoje você tem essa percepção do que faltou para você como filho e talvez o que faltou para ele como pai até, né, porque você hoje é pai. E eu queria, então, deixar a pergunta do que você fez questão de fazer de diferente para poder proporcionar tanto para você como pai, quanto para o Ítalo, que é seu filho. Mas a gente vai dar um intervalo aqui rapidinho, só para um break, e a gente volta já já com o especial Histórias de Pais para Filhos. Até já! Mulheres Elétricas. Você está ouvindo o especial Histórias de Pais para Filhos. Estamos de volta, então, com o segundo episódio do especial Histórias de Pais para Filhos. E a pergunta ficou para o Marcos. Marcos, e aí? O que você fez de diferente? No ato da descoberta, né, que a minha esposa falou, ela veio com o papel, né, com o exame, aí pegou, mostrou e falou: parabéns, papai. Aí eu sentei no sofá, fui absorver a informação. E a primeira coisa que passou na minha cabeça com relação a essa pergunta passou nesse momento. Eu não posso ser igual ao meu pai. Então, no primeiro momento, a minha esposa tinha, vamos colocar que tinha 5 minutos que a minha esposa tinha dito: parabéns, papai. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça é o seguinte: eu não posso ser igual ao meu. Agora eu serei pai. E eu não posso ser igual ao meu. Foi nos primeiros 5 minutos da descoberta, porque ele fez muita falta. Ele fez muita falta. A minha mãe foi, sim, pai. E para ela foi uma dificuldade absurda, porque ela teve 3 filhos num período muito curto, né? E teve uma vida muito conturbada nesse período do nascimento dos 3 filhos. E eu, a partir, assim, eu comecei a ter um entendimento de como era um ser humano, de sobrevivência, que eu precisava comer, beber, me vestir, me relacionar bem, me comportar bem com as pessoas. Eu já comecei desde cedo, com 10 anos eu já tinha esse entendimento de que eu não podia ser uma criança desligada dessas coisas. Então eu já comecei a querer aprender a cozinhar, já queria entender como funcionava o mecanismo dentro de casa. Isso com 10 anos eu já queria ajudar minha mãe. Eu já queria ajudar na renda, eu já queria, sabe, fazer muitas coisas, porque até os 10 foi muito doído, foi muito sofrido para nós. E eu falo muito que a minha mãe fez história porque ela criou 3 filhos homens numa comunidade, num dos piores momentos dessa comunidade, porque foi num período de maior violência da comunidade do aglomerado da Serra, e nenhum dos 3 filhos não teve envolvimento com as coisas ilícitas, nenhum dos 3 filhos teve vícios, nenhum dos 3 filhos se perdeu, porque aqui a gente usa muito essa frase: ah, não, meu filho se perdeu, minha filha se perdeu. Né? E a minha mãe, ela, para mim, eu falo muito, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, ela fez história, porque ela criou 3 filhos no meio do pior momento do local onde ela vivia, e esses 3 filhos, nenhum tem envolvimento com coisas negativas. Os 3 se casaram, e são casados há muitos anos, que é um histórico que não tinha na minha família. Os 3 têm filhos e permaneceram do lado dos filhos, não abandonaram igual o nosso pai abandonou. Então, a minha mãe, ela foi mãe, e ela fez história. Então, o que eu pensava de fazer diferente era isso. Primeira coisa, não abandonar meu filho, ser pai. Que lindo! Como é que sua mãe chama, Marcos? O nome da minha mãe é Celita. Dona Celita, um beijo, porque você é uma mulher elétrica. Eu quero conhecer sua mãe um dia. Ela é, maravilhosa, viu? Parabéns para ela, porque criar filhos a gente sabe que é difícil,
não importa o lugar, não importa o país, a cultura. A gente sabe que criar filhos é o maior desafio, mas, obviamente, ela teve muitos percalços e ser um pai mesmo, uma mãe, diante de tantos obstáculos aí, dificuldades, ela fez um trabalho maravilhoso. Parabéns para ela, viu? Inclusive, eu acho que você fez tanto o seu papel, né, que a gente até falou lá no início da entrevista, que você não só tomou, né, participação dentro do seu filho, mas também na participação de outras crianças que talvez você queira proporcionar esse tipo de oportunidade e não deixar com que esses meninos sigam um caminho, né, né, ilícito, um caminho do crime. E isso, então, você abraçou a causa além da sua paternidade biológica. Isso é muito bacana. E já que a gente está falando sobre... desculpa, pode falar, Marcos. Não, é só para dar frisar sobre o que você acabou de falar, de abraçar outras crianças, outros adolescentes. A questão de visualizar essa necessidade de fazer por eles é que eu cresci aqui. E eu percebo que muitas famílias são destituídas muito cedo. Alguns já nascem dentro de uma família destituída, né? Normalmente aquele caso da mãe solteira, ou então aquele caso da mãe que não teve, que não foi mãe, igual o Ziller falou aí, o pai que não é pai. A mãe que não foi mãe gerou e jogou no colo da avó, né? A mãe que gerou e jogou no colo da tia. Então, hoje a gente tem esse histórico muito mais presente do que na minha época. Então, se na minha época tinha pessoas, na minha geração, quanto criança, tinha pessoas que se preocupavam, né? Porque aí a avó pegava, a tia pegava. Hoje está mais difícil os tios e os avós pegarem. Então, acaba que muitos meninos hoje dentro da comunidade ficam à mercê de alguém cuidar deles. Eu tenho muitos casos aqui que, às vezes, o menino precisa se envolver com alguma atividade do projeto, aí eu vou lá na sua casa pegar o documento com a sua mãe. Aí, quando chega lá, não, eu não sou mãe. Ah, não, você é avó. Não, eu não sou avó. Não, eu sou quem crio. Então, isso acontece muito. E acaba que o menino não tem pai, não tem mãe, ele não tem avó, e acaba que a gente, como favelinha, acaba se tornando uma presença paterna. E como multiplicar isso, né, para a gente poder cada vez mais ajudar? Como multiplicar Marcos, Vinícius na vida dessas crianças? Porque a gente precisa de apoiar, né? Que trabalho maravilhoso, Marcos. Eu fico muito feliz que você dedica a sua vida, uma parte dela, né, para ajudar e amparar esses meninos que tanto precisam. E que você mudou a história. Você mudou a história da sua experiência com a paternidade. E isso acho que é o mais disruptivo de tudo. A gente carrega, né, muita coisa que vem dos nossos pais. E a gente fala assim, eu gostaria de ser assim e quero mudar isso daqui. Eu vou passar a bola um pouquinho para o Ziller, até mesmo porque, Ziller, você veio de uma história com um pai também, né? Uma história de família. E é justamente isso que eu quero entrar agora, de o que você carrega de coisas positivas, boas, que você quer replicar, e o que você, a gente, né, no nosso dia a dia, ou no seu dia a dia, você tenta romper um pouco do que a gente carrega como filhos dos nossos pais. Legal. Carol, eu quero antes só responder uma pergunta, me atrever a responder uma pergunta, né? Como multiplicar Marcos Vinícius, né? Sim. Você perguntou aí. Eu acho que o primeiro passo é falar sobre, conversar sobre, né? Isso que está acontecendo aqui é uma forma de multiplicação. Durante muito tempo eu fiquei um pouco reticente, né, em participar de rodas de debate sobre pai, né? Porque muitas vezes essas rodas têm uns nomes meio apelativos, né, sensacionalistas, como ser um bom pai. E eu ficava pensando assim, mas eu vou falar como ser um bom pai? Não faz sentido, né? E depois de um tempo a ficha caiu para mim que não só faz sentido, como é necessário. Então a gente falar e ser impactado pela sabedoria do Marcos é mais do que necessário para multiplicar esse tipo de atuação entre os homens brasileiros, independente do gênero, independente da diversidade, né? Porque entre nós, a Tami Miranda deve ser muito mais pai e exercer paternidade do que muito bunda mole por aí. Então, exato.
Eu acho que multiplicar esses conhecimentos são fundamentais. Sobre meu pai, Carol, não é difícil de eu falar o que eu procuro exercer, assim, seguir à risca uma coisa que ele me ensinou, e ele não me ensinou do jeito assim, senta aqui que eu quero te ensinar uma coisa. Ele me ensinou isso pelo exemplo mesmo, né? Meu pai, ele muito provavelmente é a pessoa mais generosa que eu conheço, tá? Assim, muito, muito provavelmente. Ele é de uma generosidade irritante. É irritante, assim. Ele tem uma preocupação com o ser humano e com o entorno dele, que é das coisas mais presentes na minha educação quando eu vejo a figura do meu pai. Então, essa generosidade eu procuro literalmente imitar mesmo. Assim, se eu conseguir ser um terço do que ele é de generoso, eu já sei que eu vou deixar um legado melhor na minha existência aqui, entendeu? Então, papai, ele é um generoso. Eu não sei de onde. Acho que, assim, desculpa. Eu sei de onde veio. Meu avô era assim também, mas eu acho que meu pai é o meu avô ao quadrado. É impressionante, assim, né? E eu estou longe de atingir a supremacia da generosidade que meu pai tem, mas eu estou me esforçando e estou no caminho. Eu acho que generosidade não é uma coisa que você força, mas você aprende. Uhum. Aprende com exemplos, com conversa, com pedido de desculpa, reconhecendo erros, né? E é uma coisa que isso eu procuro mais, procuro muito. Agora, todo o resto, Carol, eu acho que eu dou uma remixada. Uhum. Faz um bem bolado ali. Eu faço um bem bolado, puxo daqui, puxo dali, e aí vou construindo essas referências. Mas a generosidade eu acho que já é suficiente para dizer que é um pai que eu admiro bastante e esse é um traço importante que eu sigo, assim, que eu procuro seguir. Como que seu pai chama, Ziller? João, seu João. Um beijo para o seu apelido João dele também. E, bom, eu quero entrar num último assunto aqui, que eu acho que faz muito parte do que a gente está vivendo hoje, desse novo... Já vem acontecendo aí uma transição, eu acho, dessa participação dos pais, essa nova geração tem mais clareza, mais consciência, a gente está quebrando esses paradigmas, não que os pais antigamente todos eram não participativos, mas a gente vinha de uma cultura onde o pai era o provedor, né? Ele não tinha participação dentro de casa, ele não sabia nem o quanto custava o litro do café, ou o litro do café, o litro de leite, o 500 gramas de café, enfim. Hoje o pai ele não é só mais participativo dentro da família, e sim dentro da casa. Então eu percebo que tem uma clareza maior, talvez uma vontade mesmo de estar ali ativo, de ser protagonista. E o Marcos me contou uma história muito bacana que ele falou assim, Carol, a gente está se preparando para o segundo filho. Aí minha pergunta foi assim, nossa, e quando que chega? Ele, não, ela nem está grávida ainda. A gente está se preparando psicologicamente, preparando a casa. E eu achei isso de um discernimento, de uma clareza, porque raramente as pessoas falam assim, vamos nos preparar para um filho, né? Como que é preparar para esse filho? Então, a gente vê isso até antes do filho chegar, né? E eu achei isso muito legal. Eu queria que você contasse um pouquinho, Marcos, do que é isso, esse preparar para um filho, sendo que ele ainda nem foi feito ainda. Não, a gente começou a conversar sobre isso porque eu e a minha esposa, nós somos muito desgarrados da nossa família. Nós ficamos muito afastados da nossa família. Tanto que ela é carioca, o Ítalo é carioca e eu sou mineiro. E eu vivi um período no Rio e ela agora está vivendo um período em Minas Gerais. E a gente não tivemos, nesse processo de ter o Ítalo e de criação do Ítalo, nós não tivemos a família por perto. Nós sempre estamos indo até a família. Né? Eu estive no Rio, a Ana esteve próximo à família dela. Eu estou em Minas, eu estou próximo à minha família. E a gente detectou que numa possível partida de um ou do outro, não que a gente viva pensando nisso,
mas isso passa pela nossa cabeça, a preocupação de como vamos deixar os nossos filhos. Isso nos preocupou de deixar para o Ítalo um elo de relacionamento mais forte. Porque nós sabemos que o elo de relacionamento entre primos é forte, mas não é tão forte quanto o elo de relacionamento quanto irmãos. Porque o primo até se preocupa, o primo cuida, o primo vai ver como está, o primo troca ideias, o primo acrescenta, o primo compartilha, mas o irmão vive. O irmão vive. O irmão não só compartilha, o irmão vive, o irmão se importa mesmo. Vou contar uma história breve. Eu sofri um acidente e eu tinha uma relação muito próxima do meu irmão. Muito próxima do meu irmão mais velho, o Luiz. Ele mora no Rio de Janeiro. E aí eu sofri um acidente. Eu estava numa transição na minha vida. Eu estava saindo do futsal para o futebol de campo. E eu estava vivendo essa experiência e no meio dessa transição eu sofri um acidente. E aí foi aqui em BH, foi aqui no aglomerado da Serra. E aí me pegaram, colocaram no carro, me levaram para o hospital. Chegaram lá no hospital, me atenderam, e aí o meu irmão ficou sabendo. E aí, quando ele ficou sabendo, ele foi para o João 23. Chegou lá, não deixaram ele entrar. Cara, ele passou por cima dos 3 seguranças. Enquanto ele não me viu, ele não sossegou. Nossa. E aquilo foi muito forte para mim. Foi muito forte. E isso ficou marcado. E agora, na minha relação com o meu filho, eu detectei essa necessidade de deixar para ele esse elo de irmão, um elo forte. E aí eu comecei a conversar com a minha esposa. A princípio não queríamos ter mais filho. E aí eu falei assim, amor, acho que a gente tem que conversar sobre isso. Porque nós não tivemos esse elo mais forte. Nós temos irmãos. Eu tenho, como eu falei, meu pai tem 11 filhos, sabe? E eu tenho mais, por parte de mãe, mais 3. Então eu tenho 14 irmãos. Então, assim, juntando tudo, eu tenho um elo mais forte. De todos esses 14 irmãos, eu tenho certeza que 2, qualquer coisa que acontecer comigo, no mínimo 2, vai vir, vai largar tudo e vai estar comigo e vai cuidar de mim. E eu quero deixar esse elo para o meu filho. E aí a gente começou a conversar sobre ter um novo filho. E aí eu falei com ela, não, olha só, a gente já tem o Ítalo, ele é homem. Agora, a gente pode sim pedir para Deus que seja menina, para que a gente tenha um casal. Porque quando o Ítalo nasceu, eu quis ter um menino. E eu sinto que você quer ter uma menina. Então, eu quero ter o que você quer ter. Eu quero pedir para Deus que ele nos dê uma menina. Então, partiu desse princípio, partiu dessa linha de raciocínio. E a gente está se cuidando, se preocupando com as mudanças, né, de tudo, no corpo, na vida, na casa, na convivência com o Ítalo, na chegada. Então, é um passo a passo que a gente está conversando, mas que provavelmente em breve a gente deve dar o start nesse plano nosso aí. E é um belo de um elo, viu? Um belo de um presente que os pais deixam para os filhos mesmo. Não que ser filho único, não gosto dessa coisa do estigma dos filhos únicos, mas que realmente o irmão é especial, é. Antes de eu voltar para o Ziller, apareceu uma pergunta aqui, Márcio, vou aproveitar a sua fala e vou fazer para você. A Luciene Sirai está perguntando aqui para a gente que se você já se deparou com alguma criança com algum tipo de transtorno e como que é esse processo de recuperação dessa criança e indução às novas habilidades. Olha, sim, temos, tá? Temos várias e posso dizer assim, umas 5 ou 6. E essa relação ela é feita com muito carinho, muito carinho. É com muita paciência, separa o menino, troca uma ideia, conversa, e depois vai inserindo ele no grupo com muito carinho, mostrando para ele que, tipo assim, olha só, não tem diferença. Eles podem, você pode. Eles são, você é. Nós conseguimos juntos. E o Favelinha, ele é muito isso. Ele é muito presente. Ele tem essa identidade paizão. Né? A gente liga para casa para ver. E aí, como é que estão as coisas? Ó, se sua mãe me ligar falando que você está de malcriação em casa, você não treina, você não joga. Então, meio que a gente faz um papel de pai mesmo, pai presente. E aí, como é que está na escola? Você não trouxe o comprovante lá. Antigamente tinha uma carteirinha na escola, né, que carimbava, tinha presença. Você não trouxe a sua presença do trimestre. Você não trouxe a declaração escolar. Como é que tá? Você não vai treinar essa semana, não, enquanto você não trouxer.
Então, a gente meio que participa, se envolve. A gente tem psicólogos voluntários no projeto que está nos dando uma força quanto a isso também. A gente está assim, com uma galera bem fera que está dando esse suporte para nós, mas nós ali no dia a dia é carinho. Não é diferente, não. É carinho mesmo, é atenção. O amor é a resposta de tudo, né? Isso aí Exatamente. é simples né? E as pessoas ainda têm essa resistência, mas o amor, o carinho, o afeto é isso que as pessoas precisam, e principalmente as crianças. E Ziller, para a gente finalizar, eu queria saber, então, o Marco já falou com a gente aqui o que ele gostaria de deixar como elo para os filhos, ele como pai, deixar como elo. E eu queria saber de você, porque irmãos você já deu bastante para seus filhos, né? Ô, Carol, Marcos, eu costumo dizer que se eu conseguir deixar de legado a importância da conversa e a importância dos amigos, para mim já está de bom tamanho. Eu sou muito, muito, muito feliz com os amigos que eu escolhi para ter do meu lado, né? Eu sou muito feliz com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que eu ligo quando eu quero pedir ajuda, quando não é dentro do meu círculo familiar, né? Eu acho que uma vida coletiva, né? Uma vida coletiva é muito importante, assim. E você escolher as pessoas certas para relações de longo prazo é tão importante você escolher a pessoa que você quer passar o resto da vida embaixo do mesmo teto, né? Quanto as pessoas que vocês querem, que a gente quer que entrem nas nossas casas, né? Então, eu valorizo muito a amizade. E eu percebo que isso é uma coisa que os meninos entenderam e estão praticando muito. Assim. Eu costumo brincar com os três que eu adoro os amigos deles, né? Então, é outra coisa que eu faço como pai. Eu sou presente nos círculos de amizade. Às vezes, eu vejo o Matheus jogando videogame, computador, né? Jogo online com o Miguel, amigo dele, e eles jogam com fone de ouvido, né, Marcos? Tipo, conversando assim, entre um e outro. E aí eu fico observando aquilo da porta, o diálogo, eu puxo a cadeira e fico sentado do lado do Matheus. Aí, quando ele assusta, eu estou do lado dele, ele fala assim, pai, o que você está fazendo aqui? Aí eu falo com ele, ô filho, eu estou escutando você conversar com o Miguel. Aí ele fala assim, não, mas você não está escutando o Miguel conversar. Você só está escutando a minha voz, né? Aí eu falo com ele, não, mas aí eu fico tentando imaginar o que o Miguel está falando para você. Para mim é um prazer estar aqui, deixa quietinho. Né? Então, o Ítalo aí. Então, Ítalo! A Yaya também, com as amigas dela, a Jojo, enfim. Então, acho que a amizade é uma coisa importante. A outra é conversa. É conversa. Pai que não conversa é complicado. Aí é o segundo estágio, né? Você pode ser presente, estar presente, exercer a paternidade, mas se for uma paternidade autoritária, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não inclusiva, pode ser mais traumático do que picar a mula. Estou sendo super transparente aqui e aberto, né? Que eu acho que é a razão do papo. Então, Carol, eu acho que a conversa ela é fundamental. Fundamental. Concordo. Não adianta você querer prevenir, sei lá, gravidez se você não conversa sobre o sexo abertamente com os seus filhos. Não adianta você querer prevenir abuso se você não conversa e fala que isso existe, para a pessoa entender como entender se está sendo abusada psicologicamente, né, etc. Então, acho que a conversa é o caminho, como diria Tim Maia, o caminho do bem. Exatamente. E o amor é esse caminho. E eu acho que vocês, como pais, vocês falaram muito sobre essas três coisas, eu acho, que é essa clareza, né? O amor e essa conversa, a transparência em tudo que faz, né? E essa participação. E vocês estão de parabéns. Ítalo, tudo bem com você? Sim. Seu pai é um grande cara, hein? Você tem orgulho dele? Ele é um cara sensacional. Olha, meninos, pais e homens, eu queria muito agradecer a participação de vocês. É um prazer enorme poder saber e ouvir essas histórias, esses exemplos. É exemplo para mim e para tantas outras pessoas. Eu queria desejar feliz Dia dos Pais
né? Querendo ou não, agora domingo já é Dia dos Pais, então que vocês tenham um dia lindo, cheio de amor, ao lado dos seus amados e suas famílias, viu? E que vocês continuem aí propagando o bem, o amor, através da paternidade, mudando o mundo ao redor, viu? Obrigada demais. Você está no mudo. Estou no mudo. Eu que agradeço você, agradeço o Marcos, conheço a trajetória dele e de todo mundo que está ali do lado dele. A pandemia nos afastou um pouco fisicamente, né? Mas emocionalmente continuamos conectados com todo mundo do Serrão. Beijão para vocês aí do Serrão, adoro vocês. Beijão, Carol, obrigado. Band News, obrigado. Band TV. Estamos juntos. Feliz Dia dos Pais, né? Beijo, Ítalo. Tchau. Eu quero agradecer o convite. Muito bom poder falar um pouco. Essa é a primeira vez que eu falo um pouco sobre mim, sobre minha família. Estou sempre sendo convidado para falar do Favelinha. Muito obrigado pelo convite. Carol, Ziller, saudade, vem aqui para ver a gente aí quando liberar. Um dos nossos padrinhos aqui do projeto, ajuda bastante, contribui bastante. É muito bom ter você como parceiro aqui nosso. Carol, brigadão. Obrigada. E olha, assim que essa pandemia, né, a gente der uma trégua e a gente puder voltar a nos encontrarmos novamente, eu estarei aí no Favelinha, porque eu quero ver todos os meninos aí jogarem, tá bom? E levar o meu filho para jogar junto. Pode trazer. Gente, muito obrigada, viu? Foi um prazerão, tá? Obrigadão mesmo. Até a próxima. E semana que vem tem o 3º episódio do especial Histórias de Pais para Filhos, então fiquem ligados. E esse aqui vai ficar ao vivo e no domingo sai na rádio, viu? Um beijo grande para vocês. Obrigada, tchau, até a próxima. Tchau. Mulheres Elétricas. Você ouviu o especial Histórias de Pais para Filhos, com Carol Gilberti, na Band News FM.